Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46. É os últimos versículos do capítulo 22. E esse versículo diz o seguinte: estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, capítulo de 22 foi um capítulo onde Mateus apresenta aqui, várias interrogações que foram feitas a Jesus, tentando pegar Jesus em alguma pegadinha, tentando desacreditar Jesus, E aqui no finalzinho, Jesus inverte a situação e faz ele uma pergunta aos fariseus. Ele pergunta a eles. E eles colocam eles sem argumento nenhum, como Jesus sempre fazia, é claro, Ele demonstra aqui que ele tem muito mais conhecimento do que qualquer um deles. Vamos aqui à primeira palavra-chave, que é Davi, que provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque a gente não existe uma certeza muito absoluta, mas a palavra significa amado em hebraico, tá? É uma origem que se tem uma ideia que seja essa, mas não se pode afirmar com todas as letras, Na tradução do Novo Testamento, este nome ocorre 1079 vezes nessas escrituras hebraicas, inclusive 75 vezes no cabeçalho de 73 salmos e 59 vezes nas escrituras grego-cristãs. Dentre os personagens das escrituras hebraicas, apenas Moisés e Abraão são mencionados com mais frequência por escritores cristãos da Bíblia. 1138 lugares em que ocorre o nome Davi, a referência é apenas a uma só pessoa, o segundo rei de Israel, ou aquele de quem Davi, às vezes, era quadro típico, como quando eles falam assim, Jesus Cristo, filho de Davi. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, Jesus Cristo, filho de Davi, também era utilizado, o termo Davi era utilizado. Davi era um pastor, um músico, um poeta, um soldado, um estadista, profeta e rei. Ele destaca-se na escritura hebraica com muita proeminência, ele era muito importante. Trata-se de um lutador intrépido no campo de batalha, que demonstrou perseverança sob a adversidade, um líder e comandante dotado de forte e inquebrantável coragem, e aí, não obstante, suficientemente humilde para reconhecer seus erros e arrepender-se dos seus graves pecados. Homem capaz de mostrar terna compaixão e misericórdia, amante da verdade e da justiça. E, acima de tudo, alguém com fé e confiança implícita em seu Deus. Então, esse é Davi. E aí a gente vai olhar, Belém, que está situada a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém, era a cidade natal de Davi, a cidade onde haviam morado seus antepassados, Jessé, Obedé, Boaz, e que às vezes era chamada de cidade de Davi, conforme a gente vê em Lucas, no capítulo 2, versículo 4, versículo 11, em João, capítulo 7, versículo 42. Mas que não deve ser confundida com a cidade de Davi, isto é, Sião, em Jerusalém, que a gente vai encontrar. Mas, então, Belém, por isso que Jesus é de Belém, A gente fala que nasceria lá em Belém, na cidade de Davi, um renovo, Então tem toda essa história que fala sobre a chegada de Jesus. Então, Davi é uma pessoa muito importante no judaísmo, tirando Moisés e Abraão, é o mais citado. Então, vamos aqui continuando. Essas controvérsias. Esta é a última de uma série de histórias sobre controvérsias
que Mateus apresentou para mostrar como Jesus se tornou antipático ante as autoridades religiosas e ante o povo. E aí histórias como essas, né, que nós estamos lendo, nos são apresentadas a fim de podermos compreender mais claramente como se verificou a crucificação de Jesus e em torno de que questões girou esse acontecimento. Alguns eruditos acreditam que essa narrativa particular originou-se na tradição eclesiástica, quando a igreja começou a especular sobre o sentido da missão de Jesus, que era chamado Cristo. Só que, no entanto, naturalmente não há prova disso, e bem pouca razão para a aceitação de tal opinião. É possível que tenha havido muitas dessas discussões de Jesus com as autoridades religiosas, discussões que abordavam vários aspectos da missão messiânica, ao tornar-se geralmente conhecido que Jesus se reivindicava, né, o Messias. Então, essas histórias aconteceram muitas. Algumas foram registradas. Mateus registrou algumas delas, Marcos e Lucas também outras, né? E também muitas vezes as mesmas. Mas a gente vai observando que essas histórias, é importante observar isso, porque através dela a gente começa a entender por que as autoridades religiosas, né, os judeus, né, em si, eles começaram a não querer Jesus, a sentir antipatia por Jesus, porque Jesus começou a desmontar todo o estilo de crendice deles, todo o estilo de opulência que eles tinham, né? E o próprio povo também foi os judeus, né? Os fariseus, né? Os escribas, e eles começaram aos poucos levar algumas dessas histórias ao povo de forma a poderem desacreditar Jesus, a ponto de, lá no dia em que Jesus foi crucificado, quando Herodes tenta, né, Pilatos, quer dizer, tenta trocar Jesus por Barrabás, o povo opta por ficar com Barrabás e crucificar Jesus. E Barrabás era um assassino, um revolucionário. E Jesus era um homem de bem, um homem que viveu, né, trazendo essa boa nova maravilhosa que é o Evangelho para todos nós. Só que ele questionava os valores estabelecidos pelo judaísmo. No capítulo seguinte, que é o capítulo 23, nós vamos ver Jesus fazendo duras repreensões aos fariseus, aos escribas, né? E aí a gente vai ver, tem até o discurso dos 7 ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A gente vai ver isso no capítulo 23, que é um capítulo bem interessante também. E a gente vai vendo Jesus questionando, né, criticando com bastante veemência a atitude desses líderes religiosos que se achavam os detentores de todo o conhecimento, né? Então a gente, aos pouquinhos, a gente vai avançando no estudo do Evangelho de Jesus. Nós já estamos no final do capítulo 22, né? Vocês verem, para o ouvinte verem, né? Nós estamos, desde 2017, começamos esse estudo na Rádio Rio de Janeiro. Já se vão 4 anos, né? Já temos mais de 4 anos de estudos, 17, né? 18, 19, 20, 21, 22, são 5 anos, na verdade, estou falando besteira aqui. Temos mais de 5 anos. E já fizemos 273 programas. O ouvinte vê como nós não estamos com pressa, nós estamos procurando detalhar os estudos, fazer eles com bastante cautela, com bastante bem devagar, né, para que a gente possa realmente trazer o máximo de conhecimento possível. Trazemos sempre palavras-chave. Hoje a palavra foi Davi, né, que muitas vezes fala-se de Davi, mas quem foi Davi, né? Temos, né, outras palavras-chave aí, cada semana nós trazemos palavras-chave sobre o tema, e a gente vai assim ampliando o estudo. Vamos seguindo aqui. Os fariseus, eles davam muito valor à missão deles, e as sábias respostas de Jesus sobre outras questões haviam feito com que eles silenciassem apenas temporariamente. Por que eles vinham, tentavam pegar Jesus, só que a sabedoria de Jesus, a resposta de Jesus, extremamente sábias. E aí Jesus silenciava eles, mas eles se reagrupavam, planejavam e voltavam. E aí grupos de fariseus, de vez em quando, vinham assediar a Jesus, depois de terem traçado algum novo plano, né?
tendo resolvido usar alguma nova pergunta que pudesse prejudicá-lo. Eles sempre faziam isso, se reuniam, tentavam e voltavam. E sempre dava errado, porque Jesus, claro, detentor de toda a sabedoria, um espírito puro, com todo o conhecimento, então ele tinha sempre as respostas mais adequadas e colocava eles sempre contra a parede, né? Marcos situa essa controvérsia particular no templo. Ele fala que essa que nós estamos estudando agora foi no templo. Marcos capítulo 2, versículo 35, fala isso. Pelo que vemos que essa discussão particular teve lugar no terreno sagrado dos fariseus, lá dentro do templo, que era o lugar onde eles detinham todo o poder. Eles eram a autoridade máxima dentro do templo. E sem dúvida, Jesus ali se encontrou com os melhores dentre eles, os melhores argumentadores, os melhores estudiosos dos fariseus, dos escribas, os mais sábios, os mais astutos, né? Jesus tirou vantagem de seu silêncio temporário, depois de haverem sido derrotados sobre a questão do grande mandamento. Lembra, estudamos semana passada sobre o grande mandamento? Então, eles ficaram em silêncio e aí se reagruparam, pensaram de que maneira nós vamos perguntar e aí voltaram. Aí só que quando eles voltam, Jesus faz uma pergunta para eles, para que eles não tivessem nem mais argumentos. Ele fez, por sua vez, uma pergunta que visava atestar o conceito que faziam do Messias. Jesus queria saber o que eles entendiam de Messias. E, se possível, também mostrar-lhes quão curto era o entendimento deles sobre essa doutrina, que ficava muito além do alcance deles. Eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender de forma muito correta qual era realmente o verdadeiro entendimento do que era o Messias. Eles não tinham chegado não tinham esse conceito muito bem desenvolvido. E aí Jesus se aproveita disso e coloca eles mais uma vez contra a parede, para mostrar que eles não tinham tanto conhecimento assim. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais a interrogá-la. Foi a última interrogação que fizeram ao Cristo, né? Dali em diante eles pararam, porque realmente não tinha mais, né, o que fazer. E aí a pergunta: o que pensais vós do Cristo? A palavra Cristo, neste caso, ela não é empregada como nome próprio de Jesus, como nós chamamos, o Cristo. A gente fala, né? Não é assim. Jesus não pedia que aqueles homens avaliassem a sua pessoa. Ele falou sobre o conceito que tinham no que concerne ao ofício e a pessoa do Messias prometido. Ele não estava se referindo a ele queria saber sobre o Messias, que seria o Cristo, né? Por essa altura, talvez tenham compreendido algo das reivindicações messiânicas de Jesus. Mas nessa ocasião, Jesus não os estava examinando acerca da sua identidade pessoal. Jesus não queria saber o que eles achavam dele. Tão somente queria saber qual era a doutrina deles sobre o Messias. O que eles entendiam sobre o Messias. Após a queda da dinastia dos Macabeus, e especialmente depois que os romanos impuseram seu domínio sobre a Palestina, na segunda metade lá do século I antes de Cristo, o anelo pela vinda, o sonho pela vinda de um Messias pessoal foi assumindo proeminência cada vez maior na mente do povo. E a esperança de um reino universal de Deus foi se centralizando cada vez mais na vinda de um Messias dotado espiritualmente de uma forma sem par. Esse Messias era usualmente aceito como pertencente à linhagem de Davi. Mas nem sempre
se pensava assim, nem sempre. Essa crença foi aumentando de intensidade quando, no calendário da criação, foi se aproximando a época do ano 5000 da criação do mundo na visão judaica. Pois, de conformidade com uma crença corrente lá nos dias de Jesus, seria então inaugurado o milênio, isto é, 1000 anos de justiça universal, bênção e paz, após o que o mundo retornaria ao seu caos primeiro, o seu caos primitivo. Essa era a ideia do judaísmo daquela época. Eles tinham essa ideia na cabeça. E Jesus queria saber deles, o que vocês acham do Messias? Não está falando de si. Se perguntasse de si, eles não queriam responder, iam responder de forma agressiva. Então Jesus perguntou, porque existiam várias profecias sobre o Messias. E o que eles entendiam? Qual era a doutrina que eles tinham? Qual era o entendimento que eles tinham do Messias? É isso que Jesus queria saber. O conceito da identidade do Messias era muitíssimo mais complexo do que poderíamos supor antes apenas com a leitura do Novo Testamento. É muito além disso. Por exemplo, os essênios não esperavam que um só personagem cumprisse todas as profecias concernentes à pessoa e à obra do Messias, e assim supunham a existência de 3 pessoas. Seriam 3 Messias. Isso na ideia dos essênios. E é óbvio que nem todas precisavam ser da linhagem de Davi. Iam ter 3, mas nem todos os 3 seriam da linhagem de Davi. Aí tem outros que pensavam que o Messias se apresentaria na volta de algum grande profeta dos tempos do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias ou Elias. Nem todos os judeus pensavam que o Messias seria da linhagem de Davi. Havia também muita confusão sobre qual seria exatamente o seu caráter e a sua obra. Eles não tinham isso muito bem esclarecido. Parece bastante claro que pelo tempo de Jesus, a ideia de que o Messias seria filho de Davi tornou-se uma ideia universal, realmente predominante, isso já no tempo de Jesus. A resposta que Jesus esperava dos judeus era filho de Davi. Essa seria considerada a resposta mais tradicional dos tempos de Jesus, porque o Messias seria filho de Davi, da linhagem de Davi, pois era a ideia que obtivera a ascendência, e não mesmo tal controle. A gente vê isso em João, capítulo 7, versículo 42, que reflete essa crença, falando do filho de Davi, do Messias, do filho de Davi. Então a gente vai observando como a ideia ia crescendo. E na época que Jesus estava até era estabelecido que o Messias seria da linhagem de Davi. E aí Jesus, como pois Davi, Jesus pergunta, se Davi chama de Senhor, Essa pergunta tem por intenção salientar outro lado das relações de Davi com o Messias, e não negar que o Messias era filho de Davi, como alguns intérpretes têm dito, Não podemos também concordar em que Jesus salientou que, embora o Messias tivesse de ser filho de Davi, tal conceito não tem grande importância. Pelo contrário, ele simplesmente estava tentando salientar que o Messias, como filho de Davi, o Messias que reinstalaria um governo político terreno e que restauraria as glórias políticas nacionais de Davi e de Salomão, era um conceito muito inadequado sobre o Messias, em face da total verdade da doutrina sobre o Messias. Então, o que ele está dizendo? Aquela ideia do Messias político, do Messias guerreiro, do Messias que é restabelecer um reino material, essa ideia não tinha nada de verdade. Jesus procurou mostrar-lhes que o conceito do senhorio universal é o conceito central, e não as ideias materialistas que eles sustentavam e acerca das quais ensinavam o povo. Eles tinham uma ideia materialista do reino, de passar a ser a nação mais forte do mundo, de ser os dominadores, de escravizar os outros povos. Essa era a ideia do judaísmo. Eram ideias materialistas. Jesus frisou que Davi falou pelo Espírito, isto é, por inspiração divina, quando expôs sua ideia sobre o Messias, sendo particularmente importante a gente notar que essas palavras saíram dos lábios do próprio Davi.
E aí, sendo assim, enfatizado um conceito do Messias que ultrapassava em muito as noções populares a respeito, e que essa ideia superior é que deve ser reputada como válida. Do Messias espiritual, daquele que vinha implantar um reino espiritual, uma outra visão, a transformação do ser humano, e não essa visão materialista. E aí Jesus fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus citou o Salmo 110, versículo 1, que era então interpretado como Salmo messiânico, embora pouco se entendesse de sua mensagem. E aí muitos mestres judaicos proclamavam o elevado senhorio do Messias, mediante o uso desse salmo, mas não viam nenhuma aproximação íntima do filho do Pai, né, nessa expressão. Não compreendiam plenamente o que estava envolvido no termo Senhor. Quando um Senhor fala a outro Senhor em termos de igualdade e lhe promete um reino universal, bem como completa porção do trono celestial, há nisso muito mais envolvimento do que geralmente se reconhecia entre os judeus pelos termos Messias. Porque, na verdade, Jesus, ele fala ali como o Filho, né? O Filho de Deus, porque era o Filho evoluído que estava aqui na Terra. Era o governador espiritual da Terra. Provavelmente, Jesus também desejava frisar para aqueles líderes que o domínio do Messias dependia de sua nomeação pelo Pai, porque ele dependia do Pai. E que sua glória eventual se tornaria realidade a despeito de uma oposição amarga e inflexível. Por mais que eles lutassem, a glória de Jesus, a glória do Messias seria estabelecida. Se ao refletirem sobre o Messias, aqueles homens tivessem partido do conceito do senhorio, e especialmente do conceito de filiação, que incluía a promessa do reino universal absoluto, o que também é a mensagem do primeiro capítulo de Efésios, né, embora com descrição mais exaltada nessa epístola, teriam compreendido mais plenamente o que o Messias haveria de ser, como ficava aquém desse fato o Messias político que eles conheciam, que eles concebiam. Né? Eles tinham um Messias político que estava muito aquém da verdade do Messias. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Quanto à interpretação desse salmo, né, disse o Senhor ao meu Senhor, descobre-se que havia grande variedade de opiniões, embora todos concordassem que ali está em foco o Messias. Alguns criam que Abraão era o personagem desse salmo, e que fora composto ou por Melquisedeque, ou por Eliezer, e não por Davi. É óbvio, entretanto, que a descrição ultrapassa o que se poderia esperar do destino de Abraão. Abraão não chegou tão longe. Outros fazem do próprio Davi o tema desse salmo, indicam a grandeza do reinado e do trono de Davi. Só que, entretanto, gente, a interpretação mais sábia que se referia ao Messias é a interpretação correta. E foi a que finalmente prevaleceu entre os eruditos aos tempos de Jesus. Era sobre o Messias que está se falando. E não sobre Davi, e nem sobre Abraão, nem sobre ninguém. Era sobre Jesus, o Messias. Jesus não apresentou essa pergunta. Se Davi, pois, chama de Senhor, né? Aí Jesus fala assim, Jesus não apresentou essa pergunta adicional a fim de indicar que Messias não podia ser o Senhor eterno e o filho de Davi, ao mesmo tempo, conforme alguns intérpretes têm dito erroneamente, os quais vão a extremos de interpretação. Pelo contrário, ele procurou salientar que o Messias não podia ser apenas filho de Davi, e que os fariseus tinham um conceito muito inadequado do Messias, e que precisavam revisar grandemente a sua teologia sobre esse particular, pois, afinal de contas, o ponto em foco se revestia de grande importância. Por detrás dos argumentos na apresentação de tais perguntas, Jesus esperava demonstrar que ele, como Messias, era uma espécie diferente de pessoa, era um espírito superior, evoluído, puro, e o fato de que isso não cabia dentro da ideia que os judeus faziam do Messias, não invalidava as reivindicações de Cristo sobre como o Messias poderia ser, ao mesmo tempo, Senhor e filho de Davi. O texto de Romanos, né, lá no capítulo 1, versículo 3 e 4, e Atos, capítulo 2, versículos de 2 e 25, nos sustenta a resposta. O ouvinte pode dar uma olhada lá para poder entender melhor. Então, vamos ficando por aqui, que o nosso tempo está esgotado. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.